Olá, boa tarde. Maravilha, vamos dar um minutinho aí para o povo entrar, para a Andressa entrar. Eba, chegando bastante gente aqui da performance. Pois é, a gente não pode marcar o bar. Ah, maravilha. Andressa, se você já quiser pedir para entrar na live, eu já te puxo. Olha só que maravilha, Miss, bem-vindo. Mari Moura, Rodrigo Munhoz, Rafa já tá aqui também. Obrigada. Que ótimo. Bom, cada relógio meu aqui. Oi, oi, Gabi. Oi, Nicolas. Obrigada pelos compartilhamentos hoje. Bom, como cada relógio tá um horário, eu vou só então rapidamente aqui dar uns recadinhos, né? Então a gente retoma esse segundo ciclo com muita alegria, porque a gente sabe que tem muita gente para falar. Hoje a gente tem a maravilhosa Andressa Cantegiani. A gente tem um apelidinho entre nós, a roommate, principalmente por causa de um festival. Mas eu queria falar para vocês que até o dia 24 de setembro a gente está com programação. A gente vai ter sempre às quartas e quintas-feiras essa programação maravilhosa, com pessoas maravilhosas, que a gente vai começar a perceber que muitas pessoas ainda são próximas nós, mas a gente já está alcançando organizadores de festivais que eu nem Rafa participaram, mas foram recomendadas, ou a gente foi chegando através de pesquisas. Então, isso é muito especial, né? Então, queria muito mesmo que vocês continuassem até para poder conhecer essas pessoas junto com a gente, né? Então, eu vou chamar aqui a Andressa. Eu sempre pulo a apresentação, porque a gente tem pouquinho tempo, mas eu deixei uma no nosso na postagem, tá? Para depois vocês lerem um pouquinho sobre a história dela. Então, tô chamando aqui essa maravilhosa. Oi, Tudo bom? e Meu aí, Deus, frio querida? aí. Tudo bem? Tudo bem, tá A muito honra estar frio. aqui com vocês. Boa Ah, tarde, boa tarde. que bom. E tá tudo bem aí, todo mundo saúde, guardado. Todo mundo com saúde, podendo ficar em casa quando dá o máximo possível, se Uhum. cuidando. E Que vocês, bom, tudo né? bem? Oi? Vocês, tudo bem? Ah, aqui tudo bem. Hoje eu fiz até um penteado de álcool gel, assim, para homenagear esse isolamento social, né? Vamos celebrar, vamos dar. Não, mas a gente está aqui, né, numa grande tristeza de ver esse final de semana virar 100 mil É, mortos, e eu acho que a gente aqui tem uma tarefa mesmo de dar um respiro, né, que a gente possa pensar num boa futuro de tarde, vida, Amanda. né, Oi, querida. olha que querido. E pensar aí nesse futuro com vida, com celebração, com encontro, né, da gente ter uma possibilidade de se reencontrar com saúde, né? Então, eu queria até deixar marcado nessa live, assim, meu enorme sentimento a todo mundo que tem perdido seus parentes, né? Isso é irreparável, mas e eu acho que a embaixada, em alguma medida, celebra a vida, então a gente até faz essa programação pensando em quem está aí, podendo assistir no isolamento, para não se esquecer que uma hora isso passa, né? Então não vamos furar quando a gente pode ficar em casa. É, mandar muita Então, energia de cura, né? E, enfim, solidarizar, né, com as famílias, amigos e conhecidos, porque é uma questão de todos nós, né? É uma questão social e essa negligência, enfim, do governo em relação a isso realmente é muito triste. Mas, enfim, sim. vamos falar.
Coisa boa. Vamos falar de troca, de encontro, porque Sim. Que eu acho que é de restauração, né? Eu acho que falar sobre esses encontros é uma possibilidade da gente pensar na restauração. E essa restauração a partir das potências do que a gente conhece, das nossas histórias, né? Então, Andressa, muito, muito obrigada por estar aqui. A sua história, né? A gente se encontrou no festival, até eu contei que a gente tem um apelido carinhoso entre nós, né? O arrumate da arrumei-te. gente. Eliseu Arrumate. e arrumei-te. Uhul! Não, e esse apelido, posso contar a história do nosso apelido? Pode, Foi porque a pode gente começar foi por ela, e aí você já pode falar um pouco sobre a sua formação e chegada na performance, porque aí você já gruda tudo. Vou grudar tudo. Então, bom, esse desejo de troca, encontro, né? Eu e a Maíra nos encontramos no Festival Performance Fronteiras Borradas, Fronteiras Erguidas em Vitória, que ela era organizado pela Carla Borba, pela Nathalie Miriedia, pelo pessoal E da o Giovanni universidade. Lima. Isso, e Giovanni Lima. Giovanni vai estar aqui contando sobre esse festival também. Ai, muito bacana. E aí fomos acolhidas e hospedadas na casa da Carla e dividimos o quarto, sala. E aí viramos roommate. E até que nosso apelido virou arrumate. Bom, minha A gente tinha que trajetória, arrumar tudo todos os dias. Não era arrumar já está acampamento. o quarto efêmero, né? O quarto performativo. Já era uma performance aquele quarto. Enfim, bom, a minha trajetória começa nas cênicas, né? Eu venho do teatro, sou formada em artes cênicas aqui em Porto Alegre pela URGS, né? E desde então eu já atuava no teatro, já tinha feito muitos anos de dança. Aí dentro da minha formação de artes cênicas eu fiz circo na Escola de Circo Nacional de Circo do Rio. Então eu venho de uma prática do corpo, né, de artes do corpo e dessa relação com o corpo como suporte, como ponto de partida, enfim, da minha investigação. Então, a minha ida para performance, ela vai sendo muito orgânica. A partir de quando eu saio da faculdade de teatro, eu resolvo que eu vou pesquisar a performance, né? Eu já entro em contato com performance. A companhia de teatro que eu trabalhava também usava muito performance na metodologia dos ensaios, né, e do processo. E aí eu acabo indo pesquisar performance na comunicação e semiótica da PUC no meu mestrado, mas de forma teórica. Mas aí acabo vendo muita coisa, entro em contato com o Festival da Verbo, acompanhava muito nos anos que eu morei em São Paulo, e muitos artistas de performance, né? Aqui em São Paulo, Rio, essa prática já acontecia mais do que aqui em Porto Alegre. Aqui a gente tinha artistas produzindo, claro, desde os anos 80, mas não tinha festivais, mostras, galerias de arte com artistas de performance que a gente pudesse ver, né? Então foi muito instigante essa formação. E aí quando eu volto, que eu fico grávida e volto para o Sul, eu abro a Galeria Península no intuito de ter um ateliê para começar a testar e praticar performance. E aí que eu começo mesmo a atuar como performer e... Opa! Deixa eu Atuar também como mudar performer. aqui para o. Peraí, que deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Mudei para o 4G também, para não Eu cair a também. live. Essas redes estão malucas como o mundo, né? Então, é isso. Então, é uma trajetória que ela vem, né, das cênicas, ela já vem dessa prática do corpo, desse interesse pelo corpo, né, como mídia de si mesmo, vamos dizer assim. Então, Uhum. e essa curiosidade pelo trabalho dos outros artistas, né, e de pesquisar, de conhecer. Então, já vem de muitos anos, né? E aí, com a Península, eu acabo desenvolvendo, enfim, projetos também envolvendo outros artistas, né? Na abertura da Galeria Península, que foi um espaço gerido por artista aqui em Porto Alegre, que durou 5 anos. Foi de 2014 a 2019, início de 2019, onde começam a surgir projetos daí de performance que eu entro como gestora, produtora, organizadora, artista, enfim.
que a gente pode conversar um pouco mais, mas acho que a trajetória é isso. Ah, e agora eu estou fazendo doutorado, a parte mais importante. A pessoa está tão dentro que ela esquece, né? Eu estou fazendo doutorado em artes visuais na URGS, né? Em poéticas visuais, onde a minha pesquisa é voltada para a minha produção, né? É uma pesquisa prática, onde eu estou olhando para os meus trabalhos. Então, totalmente mergulhada nas questões da performance, do corpo, da presença, da documentação de performance, que é algo que nos últimos anos vem me interessado bastante, por eu também vir das cênicas, do teatro, numa época, nos anos 2000, onde a gente quase não registrava nada, então essa ideia de registro, de documentação, de ter um bom material, é uma coisa que a gente não fazia, né? E que é um aprendizado muito das artes visuais, assim, de começar a registrar, de guardar, de arquivar, né? O que são esses arquivos? E isso tudo é muito a minha pesquisa de doutorado agora, né? E é interessante essa sua trajetória nas artes cênicas e você se embrenha nas artes visuais a ponto de se tornar gestora de um espaço que é a Península, e agora a Bronze. Eu acho que seria legal você contar para a gente um registro de um projeto que eu acho muito potente, espero que pós-pandemia isso continue, que é o programa PPPP, Programa Público de Performance Península, né? Que ele tem essa especificidade mesmo da performance. Conta aqui um pouquinho pra gente. Sim, o PPP, então, Programa Público de Performance Península, surge dentro da Galeria Península, né? Nessa ideia de ter um espaço para acolher, promover, difundir a performance e a arte dentro do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, mas não só, né? Que pudesse expandir para Brasil e internacionalmente. Então, é um espaço de acolhimento mesmo, de experimentação, de pesquisa, e onde ele começou na Galeria Península, muito com conversas com artistas amigas, né? E principalmente eu gosto de estar aqui, porque o PPP ele surge muito de um desejo meu, mas de um brainstorm junto com a Carla Borba, com a Marion Velasco e com a Karina Sen. E a partir desse brainstorm surge o PPP, então eu convido elas para estarem comigo e cada uma convidar um artista para fazerem residências de performance. E aí surge nesse formato de promover residências artísticas de performance, um grupo de estudos, que seria um outro braço, né? E aí, no resultado desse ciclo de residências, ter uma exposição que seria de arquivo, né? Que a gente chamou de paradigma da presença, né? De trabalhar um pouco essa ideia de pós-performance, vestígio de performance. Então, essa foi a primeira edição do programa que aconteceu inteiramente dentro da Galeria Península, né? Um artista recebia o outro, eles faziam uma residência em dupla, nós, né? Porque eu também fiz, acabei fazendo com a Cibele Cavalli Bastos, a minha residência. A Karina Sen convidou ela em Braga, as duas fizeram uma residência. A Carla Borba convidou a Ruby Maia, que também teve aqui, né? A Marion Velasco convidou o Bruno Mendonça e a Eliana Padilha, que daí foi um trio. Eles trabalharam a questão sonora, que também foi propulsora para um projeto atual, que depois eu vou contar aqui da Bronze. E aí cada um trabalhou seus interesses dentro da performance, geriu material, fizeram uma conversa pública e geriram uma ou várias performances. A Ellen Braga, por exemplo, e a Karina fizeram 4 performances novas, 2 juntas e cada uma fez uma. Então, foi muito rico, assim, que se produziu muita coisa, se discutiu muita coisa. E, em paralelo, tinha o grupo de estudos onde a gente lia textos, discutia. Então, os próprios participantes do grupo de estudos interagiam e acompanhavam as residências. Então, foram mais ou menos uns 9, 10 meses intensos, uma residência atrás da outra. Isso em 2016. E cada dupla ficava quanto tempo juntas aí na Península? Teve, por exemplo, a Ellen e a Karina ficaram um mês, o Bruno, a Liana e a Marion ficaram 21 dias. Depende, a Carla e a Ruby foi mais compacto, porque a residência delas era uma viagem para praia, aquelas praias que tem aqui, que é entre o rio e a água, que é Tavares, o rio e o mar, que é Tavares. Então, elas fizeram um experimento lá, gravaram uns vídeos, e aí depois voltaram e mostraram, fizeram uma performance ao vivo e mostraram o vídeo, né? Trabalharam muito com a questão do vento, então foi muito lindo. Então, cada dupla trabalhou aspectos da performance, do tempo, do som,
da questão da investigação da resiliência do corpo, né, que é da força, do trabalho dentro da performance, que era o caso da Karina. Então, foi muito, muito rico, né? E a gente teve a Paola Zordan e o Márcio Pizarro Noronha, junto comigo, coordenando o grupo de pesquisa. Então, assim, a gente teve 46 estudantes participantes no grupo de estudos. Então, só nesse primeiro ciclo aí, a gente já tem quase 80 pessoas participando do programa. Então, foi incrível. Aí, depois disso, teve uma residência independente, ainda nessa transição Galeria Península Bronze, que foi a Ellie Bernardini, que fez a transgenealogia, que foi sobre questões de gênero. Ela desenvolveu uma performance que ficou super conhecida depois, que é a do ouro. Ai, agora me deu um branco. Que ela se cobre de ouro e mel, maravilhosa, que foi para a Pinacoteca. Ela apresentou pela primeira vez no PPP, na Galeria Península. Então, assim, coisas icônicas surgiram, encontros icônicos, né? Assim como acho que todos os festivais, encontros, mostras de performance e residências acabam gerando, né? A gente teve com os integrantes, ex-integrantes agora, né? Do La Pocha Nostra, do Anida Emília, o Daniel Chaves e a Violeta Luna, que fizeram uma residência coletiva com mais 10 artistas e propuseram meio que um workshop residência, então nesse formato meio oficina, onde eles propunham exercícios práticos, e aí muita coisa aconteceu, assim, era uma residência que falava muito sobre corpos dissidentes, então tinham várias pessoas trans, pretas, então se discutia muito essas questões. A Cláudia Paim fazia parte, na época que ela estava assim, no auge da químio, ela saía das sessões de químio e ia fazer a residência, era uma coisa muito intensa, assim, sabe? Muito intensa mesmo. Então, bom, esse foi o primeiro ciclo. Aí o segundo ciclo foi nessa transição de meio desterritorializar, assim. Bom, a península não existia mais como espaço físico, a gente estava finalizando alguns projetos. E, assim, isso só para contar o que tinha de performance na península, né? Fora a coisa de performance, tivemos mais 11 residências de outros artistas de vários lugares do mundo, da Argentina, dos Estados Unidos, da Europa. Então, assim, muita coisa mesmo. Do É porque era um Japão. espaço independente e dentro desse espaço você fez esse programa específico para performance, né? Exato. Até eu ia acrescentar uma pergunta, assim, no decorrer da sua fala do segundo ciclo, é sobre o que que fez e por que que você sentiu essa necessidade da criação desse programa específico? Então, conta e traz para a gente um pouco dessa necessidade pessoal, de contexto, como que é? Sim. Eu acho que muito nessa necessidade, nessa carência de troca, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, assim, né? E a gente tinha o Festival da Cláudia e do Ricardo, lá em Rio Grande, mas era um festival específico, né? Que acontecia num período de tempo. E o que eu queria era mesmo um espaço para a gente ter a longo prazo, sabe? Um espaço mesmo de pesquisa. Que a gente não tem performance nem em curso da universidade, a gente tem as cênicas e os visuais, né? Mas esse trânsito que a performance faz, a gente não tinha. E eu sentia muita carência disso. De ter essa discussão, de ter esse espaço de experimentação, de prova. Então é bom, né? Se não tem, a gente tem que criar, né? Então, eu sou Sim. muito dessa teoria prática, assim. Então, vamos inventar isso, né? E aí chamei as gurias e elas, bora, vamos. E aí a gente escreveu no FAQ, ganhamos o FAQ, aí saiu a verba, o que viabilizou, né? Porque esse primeiro ciclo todo dessas 5 residências foi com financiamento de fundo estadual e municipal, né? Então foi muito bacana, porque todo mundo recebeu, a gente não tinha que pagar as pessoas, mesmo o pessoal, os bolsistas que fizeram o workshop receberam uma bolsa. Então, assim, foi muito bacana, mas o sentimento é muito esse desejo de troca, né? E de acolhimento. Enfim, muita coisa aconteceu, muita gente passou. Então, é uma vida, né? É uma escola gigantesca de aprendizados, erros, acertos. Então, é muito bacana, assim. É esse desejo mesmo de ter um espaço onde possa acolher o meu próprio trabalho, sabe? Porque eu me via meio que um peixe fora d'água, assim. Onde se encaixa, né, a minha produção? Então, muito nesse sentido, assim. Interessante, porque é uma produção também de conexão de pessoas, né? Conectar pesquisas, Completamente. né?
E conta o segundo ciclo, que aí já vai para o PPP, motorhome, maravilhoso. Sim. E aí nessa ideia de desterritorializar, né, surgiu, e eu também estava viajando muito, fazendo muita residência fora, né, nessa conexão com a Alemanha, já, né, 3 anos indo para Berlim, fazer residência, fazer projeto, aí fiz o sanduíche, também foi logo em seguida do motorhome, que eu fui para ficar 6 meses. Então, nessa ideia assim, como que a gente pode transformar também essa ideia de como o trânsito, a viagem, a coisa da estrada e de estar em vários lugares estava fazendo parte da minha vida, e daí conectar um pouco essa coisa de arte, vida, produção, projetos, né? Conectar pessoas. Enfim, eu pensei, como. Aí chamei a Mônica Off para pensar comigo esse projeto para a gente entender como se dariam residências em trânsito de performance, né? Entender a performatividade do trânsito, né? E como isso poderia ser inspirador para outros artistas criarem nesse trânsito. Então, a princípio, a gente botou no Itaú Cultural, no Rumos, no Brasil inteiro, dentro de um motorhome, passando por, sei lá, 10 lugares, eram 10 lugares, 10 artistas, aí não passou no Itaú, mas acabou passando uma versão menor dentro do Rio Grande do Sul, que aí foram por 4 cidades do Rio Grande do Sul, que era Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria e Caxias do Sul. E aí a gente alugou uma Kombi, não deu verba para um motorhome, mas foi numa Kombi. E nesse meio tempo a gente conheceu o pessoal do Translab Urb, que é um coletivo de arquitetos e urbanistas que trabalham com arquitetura efêmera e trabalham com esses projetos que desde os anos 60 bombam, que são esses infláveis, né, de arquitetura efêmera urbana, assim, e é muito interessante. Tem muitos artistas que trabalharam, né, com práticas como essa, Tomás Saracena, uma grande referência. E eu olhei aquilo na frente da Bronze, a Bronze já estava acontecendo lá no seu início, assim, de organização. Eu olhei, eles estavam fazendo um teste, porque eles têm o coletivo tem o espaço pertíssimo aqui da Bronze, aqui porque eu estou aqui, né? Depois eu conto mais da Bronze um pouco. E aí eu olhei e disse, gente, é isso, né? A gente está falando em um ateliê, casa, espaço de trabalho, lugar de conversa, móvel. E isso é uma coisa meio que vai contemplar essa ideia, esse conceito de uma forma meio mambembe, circense, que era um pouco assim, né? Trazendo um pouco também esse lado do circo, né? Que permeou muito minha vida por bastante tempo. E foi isso. E aí a gente ia nas cidades, instalava essa... E assim, muita coisa aconteceu, né? Às vezes chovia, às vezes a gente não conseguia realizar, daí realizava fora. Aí, muitos lugares a gente tinha que pegar autorização, não saía autorização, a gente montava igual, assim. Então, foi assim, uma loucura, assim, cheio de imprevistos e perrengues, e ao mesmo tempo descobertas, encontros. Foi maravilhoso, assim, incrível. Essa edição com o Motorhome foi em 2018 ou 2019? 2019. Nossa, 2018 foi o ano aconteceu. passado. Ano Parece que passado. já faz muito tempo. Parece, menina, parece mesmo, porque aconteceu um motorhome, aí eu fui morar na Alemanha. E aí parece que faz uma eternidade, assim, foi logo em seguida. Assim. Mas é interessante quando você fala do artista em viagem, porque a residência em si, ela já é um deslocamento, né? É um deslocamento que te faz tirar aquela zona de conforto e ir atrás de algo para ser pesquisado. E esse movimento, né? Alguns artistas na história mesmo da arte fizeram essas trajetórias e performances que são, na verdade, essa deambulância, né? Deambulância foi boa. Deve ser a pandemia que está me deixando assim. Mas uma deambulação, né? Atravessamentos, viagens longas, né? Então, a gente vê até performances históricas que a gente tem aquele chinês, Cetim, que eu nunca sei Teaching falar o Reich, que nome fica anos dele. performances, esse? Qual? Esse da o Teaching Reich, da performance de longa duração, esse que tu tá Isso, é, né? Que a maravilhoso. gente vê o movimento, né? Mesmo a Marina Abramovic, mas aqui a gente também tem, por exemplo, Paulo Nazaré, que tem um deslocamento Sim, que atravessa pela América. Então, estados. Uhum. a própria Carla Borba e a Rubiane ensaiaram de certa forma,
o que o motorhome acabou trazendo, né? Elas trouxeram aí um prenúncio do que foi, porque a residência delas em si foi a própria viagem, né? Foi esse próprio deslocamento e tal. Mas muito. E os desdobramentos, então, do motorhome, eles já se dá no contexto da Bronze, certo? Não, os desdobramentos foram, na verdade, eles aconteceram em cada cidade que a gente ia passando. Tu Uhum, fala assim, as produções, né? As uhum, conversas, as performances aconteceram em cada cidade que a gente ia passando, né? E como Porto Alegre foi a última, a gente acabou que nem foi na Bronze, acabou que a gente acabou fazendo uma parceria com a Margues e montamos a estrutura na frente do museu. E aí aconteceu uma parte dentro do museu, uma parte fora, né? E aí tinha muito essa discussão do entre, né? Do dentro e o fora, né? Porque a gente estava o tempo inteiro em deslocamento e trabalhando também muito na rua, né? No espaço urbano das cidades onde a gente ia passando, mas também muito dentro dessa inflável que era efêmero. Então, no museu a gente pôde trazer assim, né, essa discussão do dentro e fora. A Charlene também finalizou com a residência dela, fazendo performance. Aí a gente sempre fazia uma conversa no final da residência e aí o artista podia propor, né, qual prática ele queria, se era oficina, se era conversa, se era performance, se era vídeo. Era bem aberto isso. E aí a finalização em Porto Alegre acabou não sendo na Bronze. No princípio era, mas aí acabou que uhum. rolou essa parceria. Foram rolando parcerias, né, no decorrer. Universidade, né, por exemplo, Pelotas, o Centro de Artes do Bacharelado de Artes Visuais foi super acolhedor, né, a professora Kelly lá na galeria. Então a gente fez várias coisas na galeria da UFPEL, né? A própria UFPEL nos ajudou bastante. Acabamos ficando mais tempo em Pelotas do que iria ficar, porque os estudantes se envolveram, foi muito legal. E a Jéssica Criciúma, que foi a primeira residência, acabou pegando carona e acompanhando todas as residências, então fez parte de todas, como meio como assistente, colaboradora. Então a Kombi começou com 3 pessoas e acabou com umas 12, assim, né? Foi um Circo circo, mesmo. passava de cidade em cidade, recolhia um, né? Mas tem uma Exato. especificidade, motorhome também trazia sortes das mulheres, não eram? Artistas mulheres. Na verdade, assim, isso é uma pegada que, desde o início do PPP, assim, eu tenho procurado olhar para essas práticas de mulheres, né? Tanto é que eu acho que o Bruno Mendonça é o único bendito fruto que é menino. E teve o Prisoner Cinema, que também era o Sherwood Shane, que é Sherwood Shane, não sei falar, que ele é um menino da dança também dos Estados Unidos, que fez uma residência, mas aí dentro da península, uma independente antes ainda do Ah, primeiro ciclo. Ele trabalhou com umas questões muito interessantes da visão, sensoriais, onde o público participava. Mas aí ele foi antes das 5 primeiras e bem antes do motorhome, né? Então, agora me perdi o que eu estava te falando. Ah, não, não, de você tinha falado do ser recorte mulheres, do edital que ela Eu só me lembro chamava. por no resto, mesmo no primeiro ciclo, foram artistas mulheres, ou nessa ideia de LGBTQIA, né? Mulheres trans, enfim. Acho que é uma pegada, e aqui da Bronze também é um interesse, assim, de dar visibilidade para essas práticas, assim, né? De Ah, então amplificar um conta um pouco. pouquinho já da bronze. Não, Engata aí na bronze. a Bronze ela surge no meio de tudo isso, né? Logo quando a Península encerrou as atividades, lá em início de 2019, com a obra da Lúcia Có, né? Que a Lúcia Có cobriu a fachada do edifício com seu projeto das cortinas, se chamava Vento, então era um projeto muito lindo, com uma relação com o entorno, com toda a comunidade aqui do centro histórico, né, a participação dos moradores do edifício. Foi bem bonito, assim, eu acho que essa questão da participação, assim, ela foi muito presente na Península e ela vem com tudo na Bronze, né, e vem com tudo no PPP também, né, e o PPP já se desterritorializou, já virou do mundo, mas ao mesmo tempo que ele é a sede dele, digamos assim, ele é abrigado pela Bronze, que a Bronze ela vem muito porque a Península ela surge no início também um formato ateliê, mas um formato galeria, abrindo em horário comercial,
tendo uma prática de sempre quase ter exposições em cartaz, né, para receber o público. E a Bronze, ela vem numa ideia muito mais de project space, assim, pegando um pouco a ideia de muitos espaços que eu conheci na Alemanha, assim, de ser um espaço de projeto mesmo, né, que abriga projeto de práticas contemporâneas. Claro que a performance é um interesse meu como artista, e isso já vem junto, né, e eu acho que das minhas relações e de interesses de artistas de performance acabam procurando muito espaço e acaba tendo muito, mas é super aberto a projetos de todas as linguagens e práticas, né? Então ele vem na frente dessa praça da Bronze, né? É o lugar onde eu me mudei, e aí quando eu me mudei e eu vi que a garagem era um galpão, eu disse, opa, para quem não ia mais fazer espaço, assim, né? Começou o olhinho, brilhou, assim, eu disse, não, temos que fazer algo aqui. E aí ficou aquela dúvida, vem o projeto da Galeria Península, não venho, né? Nessa coisa de estar muito apaixonada pelo PPP, de estar com essa ideia do motorhome em andamento. O que eu faço, né? E aí começo a pesquisar a história dessa rua, dessa praça, e aí eu descubro essa possível Bronze, que era uma curandeira, meio que cafetina, que cuidava meio das prostitutas da região, uma mulher preta, benzedeira, e eu digo, gente, que maravilhoso a história dessa mulher. E é uma história, assim, gostaria de saber mais, quero ir mais a fundo, tenho buscado materiais, mas, assim, escritos eu não tenho encontrado, e relatos, assim, de pessoas antigas. Tem pessoas que têm alguma memória, mas poucas, assim, então fica nessa coisa, existiu, não existiu, é lenda, não é lenda, mas o que importa é que existiu um espírito de sororidade, né, dentro dessa história, e isso para mim ficou muito forte, assim, aí foi a decisão de que o espaço seria Bronze, seria um novo espaço, né, claro que carregando essa bagagem, né, essa experiência da Península, mas com novos projetos, né, novas ideias, enfim, olhando para frente um pouco, e aí surgiu a Bronze. A Bronze é esse lugar. E aí agora a gente tem 2 projetos, né? Esse ano passado ela aconteceu até meio do ano. Aí depois do meio do ano eu dei uma acalmada porque fui para a Alemanha, e aí esse ano ela ia vir com tudo, assim, né? Com oficina, residência, exposição. E aí veio a pandemia e cortou as asinhas, assim, né? E aí agora a gente está com um projeto bem bonito, que é um projeto que está em parceria com algumas casas de referência que atendem mulheres em situação de violência, né, e vulnerabilidade, que é o Lê Mulher, que é uma ONG, né, que atende essas mulheres, e aí são 2 abrigos, a Casa Lira e a Casa Lilás, e mais uma outra casa de referência, que é a Mulheres Mirabal, que é uma ocupação do movimento Olga Benário, que a gente aí está recolhendo aí cesta básica, enxoval, né, roupa, tudo que der para doação mesmo. A gente está fazendo uma vaquinha online também, lá na bio da Bronze, dá para ver. Depois dá para marcar o perfil da Bronze. E o outro projeto é um projeto de arte sonora, que também é de performance, daí, mas olhando para a questão sonora, né? Aí o Yoko abriu de forma presencial em 2019, em março de 2019, com a banda de Garotas Instantâneas, que é um projeto de artistas visuais que tem uma banda, que foi uma propulsão da Marion Velasco, que ela convidou a Alice Porto, eu e a Mariana Kircher, que é da música. Não, a Mariana é artista visual também, veja. E aí fizemos uma apresentação aqui, super experimental, assim, um pouco ensaio aberto, e aí surgiu essa ideia do Yoko, né? Muito por essa coisa da Yoko, da poesia cantada, né? Do spoken word, e vindo por aí. E aí a ideia seria todo mês ter uma performance. E aí com a história da pandemia, fizemos uma edição online, que foi um sucesso, foi incrível, com a No Porn, né? Que é a Liana Padilha e o Lucas Freire. E aí agora a gente ganhou um FAQ emergencial que vai rolar mais 2 performances online da Yoko, né? Do projeto Yoko. Massa. Conta então um pouco, você falou do FAQ, eu acho que é uma deixa da gente falar um pouco de como é a sustentabilidade, né? Porque uma coisa a gente fala de festival, que é uma coisa efêmera, que às vezes até rola, né? A gente fazer parcerias, empréstimo, às vezes por edital, às vezes na raça,
mas já fica um pouco mais custoso quando você tem um espaço, né? Quando você tem programas a longo prazo. Fala um pouco sobre essa sustentabilidade, o que que proporciona você continuar, quais foram as estratégias que você foi adotando ao longo do tempo. Sim. Bom, essa é a grande questão, né, dos espaços autônomos, independentes, geridos por artista, enfim, e dos projetos também, né? Porque a gente fica tentando financiamento de todo lado, né? Desde financiamento privado, desde financiamento do bolso, desde edital. E é matando um leão por dia, assim, para conseguir realizar. E ainda assim, né, sempre são editais de pequeno custo, onde na hora de dividir fica pouco para cada um, e tem um que reclama, e tem um que chora. E assim, essa dificuldade, né? Mas a gente, as estratégias são essas, assim, e tentando tudo que aparece, e tentando fazer parcerias, e tentando também registrar esse material e para ter também uma bagagem, né, para mostrar para possíveis patrocinadores. A gente não teve nenhuma leak assim de incentivo privado até agora. Tudo foram editais, fundos, né, públicos já pré-determinados para a cultura, né, o FAC, que é estadual, né, que é o Fundo de Apoio à Cultura Estadual do Rio Grande do Sul, né? Já tivemos dois FAQs para o PPP, um que foi de apoio ao espaço cultural para a Península, onde a primeira edição era para a programação geral da Península, e aí uma parte foi destinada a esse projeto, né? Aí o motorhome foi todo ao motorhome, que foi assim uma loucura que a gente fez, né, com a verba que a gente tinha. É sempre assim, né? A gente promete uma coisa e faz milhões a mais do que prometeu. Mas enfim, sempre vale a pena. E o espaço é isso, assim, né? Espaço a gente sempre acaba tirando muito do bolso, né? Porque é difícil, não tem poucos editais para manutenção de espaços, né? No Brasil como um todo, no Sul também. Agora eles abriram um emergencial da prefeitura, mas também algo que mal supre as contas de um mês, né? Então é complicado isso, né? Mas você falou que então é a garagem da sua casa, Bronze, agora, né? É a garagem da minha casa. A garagem da Então minha você casa. acabou juntando. A península era fora e agora é melhor juntar tudo para ter Sim, sim, acaba menos juntando tudo. gastos. Mas ele é uma unidade separada, né? Ele tem Hum, contas separadas da minha casa. Então, tá. eu arco com contas fixas do espaço, né? O que é um problema, porque estando fechado na pandemia agora, acaba sendo complexo, né? Uhum. Bom, eu queria que você falasse um pouco, já que a gente se encontrou num festival, né? E você mesma conta um pouco sobre isso, porque você não participou tanto de festivais, mas eu acho que dá de gente fazer uma reflexão em relação ao festival, né? Que você participou, o que, que você viu enquanto potência, conta os que você participou. E se você viu também algum fora, né, que você acha que fora, digo na Alemanha, né, nessas idas e vindas, que você acha interessante relatar enquanto experiência, que poderia ser compartilhada aqui, sabe? De inspiração para nossa rede. Sim, eu acho que o festival é um mergulho, né? É um momento de intensidade de trocas e acaba assim gerando muitos frutos assim de amizades, de encontros, né? E acaba sendo um lugar também de formativo, assim como a residência também é um lugar de formação, né? Mas ele é um pouco mais a longo prazo e talvez um pouco mais fora essa loucura que a gente fez de 13 artistas na mesma residência. O maior número de artistas numa mesma residência produzindo juntos foram 3, né? E um festival é um lugar que encontra, sei lá, muitas pessoas, às vezes até centenas de pessoas, juntando público, artistas, né, educadores, né, pesquisadores, enfim, curadores. Então é um lugar de uma imersão coletiva e uma troca coletiva muito intensa, muito profunda, muito enriquecedora, né, para todos nós. Então é uma possibilidade da gente conhecer muitos trabalhos, muitas produções, né, e ver muita performance. Então é muito rico, assim. Eu participei do performance, né? Fronteiras Borradas Erguidas como artista. Assim, alguns festivais de arte que eu lembrei, que é a Noite dos Museus aqui em Porto Alegre, mas daí é mais linguagens em geral. Eu lembrei depois da nossa conversa que eu participei de festivais de teatro, assim. Alguns festivais de teatro que é um pouco diferente, mas também tem um pouco o mesmo espírito, assim, né? Porto Sim. Alegre em Cena,
aquele outro de São Paulo, Mostra Paulista de Teatro, acho que é. Enfim, tinha um festival Volkswagen na época, nos anos 2000, que era tipo um concurso festival, que era muito legal também. Enfim, em Berlim tem Performance Art Week, né, que é muito legal. Em São Uhum. Paulo, quando eu morava, eu via muito a Mostra Verbo, né? Eu nunca participei como artista, mas via muito. Então, era um momento também de poder ver e conhecer muitos artistas, né? Eu acho que tem que ter mais Uhum. festival. Vamos fazer festival, porque a residência nem sempre a gente vê trabalhos de performance, né? Porque às vezes Uhum. as que eu promovo, eu não tenho essa exigência que tenha que criar uma nova performance, um novo trabalho. Até porque eu entendo muito esse campo mais ampliado da performance, né? Então, as práticas de performance dentro das residências é muito pensando vídeo, pensando foto, pensando objeto, pensando instalação, site Uhum. específico, até mesmo conversa, práticas de caminhadas, viagem. Então, a É. performance, entendendo a performatividade, né? Mais do que só as ações de performance. Então, o festival é um lugar onde a gente pode ver, né, muita coisa. Muito interessante. Aqui, o festival da Cláudia Paim, que eu, infelizmente, nunca consegui ir, mas sei que era um sucesso total. Uhum. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui e vamos ver. Tem uma pergunta que eu acho muito importante de se fazer, sobre como que esses programas afetam a sua produção poética e como a sua produção poética elabora, né, isso que não é entendido como é o seu trabalho, mas não é em si o seu trabalho poético, aquele que, por exemplo, você tá numa galeria de arte hoje, não é o que você apresenta ali nos espaços de arte, mas é você também fazendo essa gestão. O que, que uma coisa alimenta a outra? Enquanto isso, o pessoal que tiver pergunta vai colocando aí que a gente está caminhando quase para o Quanto tempo a final, gente tem, gente. né, Olha Paty? que incrível. Então, eu acho que afeta totalmente, né? Essas políticas de afetação, né? E encontros, como eu estava dizendo. Eu acho que, inclusive, eu deveria olhar mais isso como uma prática artística e até, inclusive, levar para espaços expositivos, festivais, esses lugares de discussão, de formação, estudo, enfim, experimentação como trabalho, né? Eu acho que a questão da participação cada vez mais está no meu trabalho. Acho que desde 2018, quando eu faço o Avesso, né, com Mauricianes na Fundação Iberê Camargo, vem muito essa ideia da participação do público, né? E eu começo a desenvolver muitas proposições com a participação do público. Então, eu acho que isso já tem uma coisa do programa e dos programas e residências que eu produzi, né? Então, cada vez está mais afetado, eu acho que cada vez está mais dentro, cada vez as coisas estão andando mais junto, né? E eu acho que a performance, para mim, é esse lugar de encontro, né? Esse lugar de choque, de encontro, como é que se diz? Ai, embate, né? Tem um pouco embate, combate, até tem uma performance participativa, onde eu fico no Museu Militar 8 dias, né? Que eu convido mulheres a me levarem kits de sobrevivência, mulheres do campo da arte, amigas, que me levam outras performances, então a gente faz performances dentro da performance, e que é totalmente com a participação do público, é uma vivência, ação, instalação, então Uhum. acaba sendo tudo um pouco integrado, assim, né? Eu acho que cada vez mais os programas estão na prática e a prática está nos programas. Tem uma pergunta aqui da Ecateciclops. Ecateciclops. Se o PPP, que é o grupo de pesquisa sobre performance, está acontecendo nesse momento da pandemia? Então, a gente agora, atualmente, a gente tem um grupo de WhatsApp com bastante gente. É um grupo que passou muitas pessoas, que se abriu, criou uma autonomia. Tanto é que quando eu estava na Alemanha, eles estavam se encontrando, produzindo sozinho. E eu, assim, eu até colocava o meu nome na coordenação e dizia, gente, não estou coordenando nada, vocês que estão coordenando, se virem aí, sabe? Mas que foi muito legal, assim, de ver. Claro que às vezes, né, alguém tem que assumir uma responsabilidade, eu acabo tendo que assumir, mas por enquanto a gente não está
assim, ativamente estudando nada, mas pretendemos voltar em breve, porque também isso é uma coisa bacana que aconteceu desde 2017, que o Ateliê Livre acolheu o grupo de estudos, e aí aconteciam aulas, né, de experimentação prática e teórica dentro do Ateliê Livre, onde vários alunos também passaram, e esse grupo atual é um grupo que vem, né, é uma herança desse braço do grupo de pesquisa que aconteceu dentro do Ateliê Livre, o Ateliê Livre é uma escola de arte livre dentro da Prefeitura de Porto Alegre. Então, o grupo se encontra no WhatsApp, assim, a gente está numa tentativa de ensaiar a volta, começar, né, mapear, assim, interesses. A gente já tem, né, uma série de bibliografias de interesses, mas, assim, de pontuar alguma coisa, não, vamos ler isso e vamos discutir isso, porque até então a gente se encontrava muito na ideia de discutir, mas também de experimentar, né, de cada um trazer suas produções e a gente olhar para as produções de cada um. Tinha muito esse momento de, né, cada um apresentar o que estava pesquisando no momento e todo mundo discutir e colaborar, né, e contribuir. Mas, assim, esse grupo existe no WhatsApp, a gente pretende, sim, voltar. E pode mandar um inbox se tiver interesse de participar, estamos abertos sempre. Sim. Não sei se a minha imagem tá ruim aí, mas Tá, vocês estão um me pouquinho ouvindo? falhado. Mas tá me ouvindo? Tá. Tô, mas tá um pouco Então, falhada. eu tô sentindo que eu devo estar meio pixelada. Mas se eu estiver me sustentando aqui, melhor. Então, o Rafa pode depois contar um pouco sobre grupos que se reúnem, sabe? O som tá rolando? Tá. Tá, então eu vou tentar ir pelo som, tá, gente? Posso estar borrada, não tem problema. Que tem grupos que se reúnem, por exemplo, no Zoom, e aí eles podem exatamente cada um fazer uma ação. Isso, como se diz, isso tem acontecido, né? Eu com alguns outros artistas a gente fez, mas o Rafa está acompanhando muito um grupo de artista na Índia fazendo isso, né? Eles estão articulando encontros no Zoom e cada um marca uma ação para fazer. Então, até é uma coisa que pode se expandir, né? Eu acho que são situações que a gente pode estudar. Até porque a Hecate Ciclops, desculpa de novo, faz essa pergunta, como a pandemia vai afetar nesse contexto o teu processo, né? Porque é um se repensar, né? Que você me fala, que o seu trabalho é muito relacional, eu estou também nesse mesmo barco, né? Como ser relacional nesse mundo planificado, né? Se a gente entende a interação, né? Ou como a Bia Medeiros, a iteração tecnológica como uma relação, e aí como que é isso que a gente como que isso tá, esse contexto, então, está afetando? Você falou da estratégia de se tá junto com as casas de acolhida, né? Então, tem um trabalho social que ele acaba se aproximando desse trabalho social. Falou do online, mas tem mais alguma coisa que Afeta possa... totalmente, né? Afeta totalmente. É um momento mesmo de refletir, parar e pensar. Eu acho que de alguma forma esses desdobramentos, né, e essas ocorrências em linguagem com fotografia, vídeo, né, que a gente já vem trabalhando, acabam sendo registros mesmo de performances, acabam sendo viáveis nesse momento de contexto. E eu acho que também essas plataformas, esses aplicativos que possam nos conectar, né? Porque é isso, a conectividade está aí, a gente está conectado, né? O ao vivo está aqui, a presença da mão humana, como diria o Gombrich lá, não está, né? O presencial não está exatamente, mas o ao vivo está, né? Então, como que a gente lida com esse ao vivo, né? Como a gente se tira o usufruto disso de uma forma, sei lá, produtiva, enfim, né? Porque no início a gente eu só chorava, como é que vai ser? Com todas as performances canceladas, com todas as exposições canceladas, eventos cancelados. Mas agora também muita coisa migrando para online, e isso já estava acontecendo, né? E eu acho que a gente já estava, por exemplo, essa performance que eu fiz no Museu Militar em 2018, eu transmiti ela toda
pelos stories, pelo ao vivo do Instagram e pelo YouTube. Então, estão lá os registros, né? Então, assim, as pessoas acessavam da galeria por um QR Code. Então, assim, eu acho que vai ser a forma que a gente tem, a única forma, por enquanto, né? Até as coisas voltarem. E eu acho que os grupos de estudo, eles vão nisso também, né? Assim como a gente está tendo aulas remotas, tanto na universidade quanto em cursos, né? Eu estou fazendo aula de dança, por exemplo, né? Dança contemporânea pelo Zoom. E a prof lá e a gente em casa fazendo. Então, acho que performance pode ser uma via, né? Pode ser uma possibilidade. Eu acho que basta a gente estar aberto para experimentar, né? Tá em disposição, né? Eu acho que os artistas do corpo, eles têm isso, né? A gente tem que estar em disposição, né? Disponibilidade para troca, enfim. E para explorar isso, porque é um mundo à parte, né? Então, tem uma questão de investigação mesmo, de experimentação, prova, e a gente se colocar em prova aí, coletivamente, né? O discurso, ele tende a apresentar. Por enquanto, como eu estou finalizando a tese, eu também não consegui articular isso tudo. Todas as coisas da bronze em paralelo, mas pretendo tomar. A gente ganhou um FAQ emergencial para um ciclo de entrevistas, né? Onde a gente vai convidar pesquisadores, artistas, enfim, para umas conversas tipo essas do EPA, lá no perfil do PPP. Então, isso vai acontecer agora, o mais breve, sei lá, nos próximos 2, 3 meses isso vai acontecer. E é isso, eu acho que seguimos nas provas, experimentações e trocas, né? Conforme conseguimos. Sim, tem uma pergunta do Nicolas. A gente tem pouquíssimo tempo, mas é como a artista vê a diferença entre o atuar e performar no seu trabalho. Então, como você vê, a gente tem uns 5 minutinhos, mas eu acho que isso aí é uma conversa para horas. É uma conversa para horas, amigo. Acho que a gente pode seguir depois, tá? Não sei se eu vou saber te responder, mas eu acho que, assim, basicamente, para mim, a diferença é que, assim, logo que eu comecei a fazer performance, a minha diferença era a dramaturgia, sabe? Era ter tudo mais ou menos claro que a cena, ela tá sempre aberta por aqui agora e por imprevisto, né? Mas ela tinha, assim, digamos, um storyboard, um início, um meio, um fim, por mais fragmentado que fosse essa dramaturgia. E o que me diferenciava muito da cena, e mesmo porque minha linha, vamos dizer assim, de trabalho cênico, ela era muito performativa, né? Era um teatro muito performático, assim. Então, a gente já usava muito a ação, a performance. Mas eu acho dessa ideia de tu não saber exatamente o que vai acontecer e dessa ideia de tu ter esse corpo mais naturalizado, de ser tu mesmo, de não ter construção de personagem, sabe? Eu acho que é mais uma questão de estrutura da cena, exatamente, né? De ter personagem, de ter dramaturgia, porque ambos são cena, né? Só que uma tem a questão de ser real, de ser uma vivência, e a outra tem a questão de ser muito mais uma encenação, certo? De forma super simplória, grosso modo, é o que me ocorre agora. Mas tem leituras, enfim, bibliografias que a gente pode discutir e seguir. É uma discussão bem complexa, né? Porque onde um termina o outro é um limite muito tênue, assim, né? Dá para fazer um seminário, inclusive, né? Inteiro. Porque hoje também eu acho que a dramaturgia ela pode estar na performance. Então... Por exemplo, né? A gente tem a vida atravessando aqui da cachorra latindo. Não tem como. Vem cá, Lina. Ó, a gente está quase para o final. Eu acho que para a gente brincar ali. Vem cá, Lina. Eu queria falar só sobre esse assunto para concluir, que eu acho que... Deixa eu só pegar a cachorra. Vem cá, vem cá. Eu vou falando, aí depois vai ficar gravado, ela vai ouvir. Senão a gente não vai ter tempo. Eu acho que o que difere muito para mim, Nicolas, é a questão de eu não saber, sabe? Desse aqui agora, eu nunca sei exatamente como vai acabar.
né? E às vezes o tempo, a gente determina, tem performance que a gente determina tempo, mas tem performance, eu trabalho muito com longa duração, né? Então, às vezes eu não sei, às vezes eu preciso do público para que aconteça. Por exemplo, a Antivortia, essa última performance que eu fiz na Alemanha, que eu para cá na Galeria Prego, é uma performance que se o público não participa, ela não acontece. Então eu não sei se ela vai acontecer exatamente, né? E é uma ação concreta, real, né? Não tem simulacro, né? Eu acho que a questão do simulacro é bem contundente, assim, nesse momento. É, eu acho que isso ainda vai se desdobrar, inclusive, né? O que é a live, né? O que está acontecendo aqui agora com o que fica dela, né? Que isso é muito. Vai ficar uma coisa muito tênue, né? Bom, a gente está assim realmente para o final. Eu queria muito, muito, muito te agradecer. Para a gente não cair sem eu conseguir me despedir de você, agradecer essa maravilhosa fala, agradecer todo mundo que está aqui, que está voltando do primeiro ciclo, que está voltando da semana passada. Eu acho que só fortalece e faz a gente feliz de estar continuando, né? E eu acho que tem muita coisa a colaborar aí, a embaixada com a Bronze. E a gente também não pode perder a dimensão de que, infelizmente, nesse momento, até mesmo a transmissão, né, pela internet, ela não está sendo distribuída por forma igual, né? A gente também tem que pensar um pouco sobre Exatamente. isso. Quem tem acesso à internet, né? Quem pode estar vendo as lives, né? E quais são esses formatos? A gente até conversou sobre isso, né? Esses aplicativos de formatos, né? Quem controla o conteúdo, a estética, enfim. Sim. Tudo isso. Mas quero te agradecer também, queridos, né? Sim, muito obrigada pelo convite, pelo espaço, muito gostoso estar aqui com vocês, com todos que estão aí com a gente. Poder falar um pouco de performance, é tão importante. Muito bom. Ai, que obrigada bom. Mesmo. Muito, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Amanhã a gente tem Márcio Almeida e a gente vai lá para o Recife. De Porto Alegre a gente está indo para o Recife amanhã. Hoje. Ai, gente. Isso hoje, eu tô aqui, ó, toda encarangada, cheia de coberta. Ah, meu Deus, amanhã a gente vai para um pouquinho de calor. Gente, muito, muito obrigada. Obrigada, querida. Fica bem. Obrigada. Ai, que saudade, saudade. Também, saúde e amor. É o que a gente precisa. Muita saúde para nós. Um beijo. Beijo enorme. Valeu. Tchau, tchau. Até. Até.